Boa noite, professora. Meu nome é Wallace Oliveira de Moraes. Eu tenho a matrícula 110.4768, sou aluno de Logística. O meu projeto é uma oficina mecânica que atende veículos da marca Volvo no mercado do Rio de Janeiro. O nome da empresa é Trucks Review e a gente tem como missão atender o cliente com excelência. A gente tem como visão também ser uma oficina referência em serviços especializados em caminhões Volvo. E os nossos valores são sempre atender o cliente com maestria, capacitar nossos profissionais com segurança. O nosso segmento de atuação como eu já falei, é um segmento de oficina mecânica que vende mão de obra e vende peça, que vai atuar no Rio de Janeiro, mas com perspectiva de crescimento para o mercado de Minas e São Paulo. Lógico que isso dentro de um cronograma, de um estudo de mercado, conforme for dando certo o serviço, a gente vai expandindo também. A logomarca da empresa é uma logomarca de um caminhão que tem a cor azul. Por que a gente, ao contrário de grandes oficinas aí, que quis colocar um caminhão? Porque todo empresário, todo autônomo que é proprietário de um veículo que transporta alguma coisa, ele só ganha dinheiro se ele transportar. Então, o caminhão parado é sinal de prejuízo, de inatividade, de improdutividade. Por isso que a gente preferiu botar um caminhão. A cor azul, a gente também quis colocar porque a cor azul ela representa a simbologia de água, né, e mares. E como a nossa visão é sempre o meio ambiente, respeitando o meio ambiente, a gente quis colocar isso como uma lembrança também. A estrutura da empresa, a gente monta de uma maneira que tem o setor administrativo e financeiro da empresa, e que nela a gente tem um gerente administrativo, né? A gente tem um gerente administrativo, e a gente tem um setor de pós-venda, que é peças e serviços, e tem um gerente de pós-venda. A empresa é montada com um diretor-presidente, que coordena as duas áreas, tanto o administrativo e financeiro, quanto o pós-venda. E o diretor-presidente, ele responde por toda a empresa, administrativo e financeiro, como eu já falei, e é responsável pelas ações e direções da empresa. O gerente administrativo e financeiro é responsável por todo o administrativo, leis trabalhistas, segurança do trabalho, patrimônio, estrutural, leis estaduais e federais, INSS, FGTS e impostos. E também cuida de todo o financeiro da empresa, crédito, cobrança, contas a pagar, cuida da portaria, limpeza, estrutural. E nessa gerência administrativa e financeira, lógico, como eu falei, tem um gerente que é responsável por todo o corpo administrativo e financeiro da empresa. Auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, contas a pagar e receber, caixa da empresa, fluxo de caixa, auxiliar de serviços gerais, que cuidam da limpeza da empresa, organização e limpeza da empresa, auxiliar predial, que cuida do prédio, né, das dependências da empresa, e o porteiro, que controla o fluxo de entrada de funcionários, fluxo de entrada de terceiros, prestadores de serviço, veículos para entrada
para fazer serviços, né? E nessa parte, finalizando essa parte, a gente agora parte para a gerência de pós-venda. O que a gerência de pós-venda faz? Ela é responsável por toda a venda de peças e serviços da empresa. O que engloba peças e serviços? Oficina, venda de peças para clientes, consultores técnicos que atendem um cliente para quando ele vem fazer o serviço aqui, almoxarifado de peças, o setor de garantia, que é um setor que faz a garantia das peças, analisa a garantia de um serviço ou não, entendeu? E também cuida da parte administrativa de pós-venda. O que é a parte administrativa do pós-venda? A parte administrativa do pós-venda é aquela parte que emite a nota fiscal, é aquela parte que atende o cliente quando ele chega, faz o checklist no veículo, ele coloca o kit de proteção nos veículos, que é para quando o mecânico tiver que entrar no carro, não sujar o carro do cliente, entendeu? E esse gerente de pós-venda, abaixo dele, ele tem todo o corpo do pós-venda, que o que vem encabeçando a fila é o supervisor de oficina. O supervisor de oficina, ele cuida da parte técnica, ele cuida da parte, quando eu falo a parte técnica, ele é responsável por receber as informações dos nossos prestadores de serviço, passar para os mecânicos. Ele também cuida dos auxiliares de mecânicas, pintores, lanterneiros, entendeu? Montadores. É ele que capacita o mecânico e os auxiliares de uma forma, quando abre um curso, é ele que é o responsável de enviar os mecânicos para fazer cursos, entendeu? É ele que diz quem é o responsável, o mecânico responsável por um determinado serviço que chega na oficina, entendeu? Ele confere os orçamentos que é feito pelos mecânicos, ele confere os pedidos que são feitos de peças na oficina para saber se aquela peça que o mecânico pediu realmente atende aquele carro. Quando surge um atendimento externo, um atendimento na garagem do cliente, é ele que é o responsável por pegar a ordem de serviço, determinar qual mecânico que vai e sugere a compra de ferramentas também, porque o mecânico não trabalha sem ferramenta, né? Ele que diz para o gerente de pós-venda, nós temos que investir nessa tal ferramenta que vai ajudar a gente numa tomada de decisão, num serviço que vai ser feito, vai auxiliar a gente com mais, a gente ser mais preciso e mais rápido nos serviços que a gente fizer. Quanto mais rápido nós fizermos o serviço, mais rápido o mecânico fica disponível para entrar em outro tipo de serviço. Ele cuida da parte de funilaria, chega um carro batido, seguradora, é ele que atende os peritos de seguradora, é ele que confere os orçamentos que são feitos pelos lanterneiros e montadores. E nessa parte de oficina é toda a responsabilidade técnica e uma parte de conferência de orçamentos é dele, porque o mecânico pode errar em alguma coisa e ele tem que estar atento para a gente não poder pedir uma peça errada e de repente a gente tomar um prejuízo de fazer a compra daquela peça e não utilizar, porque a gente tem que comprar, a peça não pode ficar, porque senão a gente é um dinheiro que a gente empatou podendo utilizar em outra coisa. A gente tem o supervisor de almoxarifado, que cuida do almoxarifado, ele cuida da limpeza, ele cuida da organização do almoxarifado, ele faz inventários diários para saber se o estoque realmente, aquela peça está em estoque, para a gente não ter furo de estoque, para a gente não ter desvios. Ele cuida também do inventário de ferramenta, é ele que é o responsável no final do dia, inventariar as ferramentas para saber se todas aquelas ferramentas que saíram do almoxarifado realmente foram utilizadas e devolvidas em um bom estado. E isso faz o almoxarifado
que o supervisor do almoxarifado, desculpe, que abaixo dele tem o almoxarife, que faz a confecção de orçamentos, é ele que recebe a mercadoria que é comprada, é o almoxarife que faz o pedido da peça para o comprador da empresa, ele que bota lá que tem que comprar a peça tal, porque foi vendida ou que está sendo utilizada na oficina, é ele que confere as peças que chegam, como eu falei, ele que é o responsável de dar entrada no sistema das peças. E também nesse corpo a gente tem os garantistas. O garantista, ele analisa e envia, ele analisa as peças, se é passível de garantia, se foi quebra por conta das peças, porque as peças têm garantia de 3 meses. Então, dentro desses 3 meses a gente tem que dar garantia, mas a gente tem que dar garantia se for realmente uma peça, um problema da peça, e não um problema que foi causado, que veio a ser uma consequência da peça. E ele faz isso, entendeu? E também temos os consultores técnicos, que é a parte comercial da empresa. O consultor técnico, ele abre a ordem de serviço, é ele que negocia o orçamento que vem da oficina com o cliente, é ele que negocia prazo, é ele que negocia desconto, é ele que é o responsável por pegar a aprovação formal por e-mail do cliente, entendeu? Ele também, é ele que indica o pedido das peças da oficina para o almoxarife realizar as peças junto ao comprador da empresa, entendeu? Temos também, junto da parte comercial, o consultor de peças, que é o rapaz que é responsável por classificar a peça. Vem um cliente querendo comprar uma peça, eu estou com a peça tal do meu carro, eu preciso comprar. Então ele é ele que negocia valor, é ele que vende, é ele que faz o pedido para o comprador da empresa também botar o pedido no fornecedor. A gente tem o auxiliar de pós-venda, que é ele que recebe, o cliente quando o cliente vem com o carro. É ele que faz o checklist para saber se o carro tem um amassado, se está com uma lanterna quebrada, para futuramente a gente não ter um prejuízo de o cliente falar que quebrou aqui dentro. Ele bota o kit de proteção e encaminha a pré-ordem que ele fez para o consultor técnico, que é onde o consultor vai abrir a ordem de serviço. Nós temos os mecânicos, né, que são toda a parte técnica, é o mecânico que executa o serviço, é o mecânico que realiza, analisa, faz um diagnóstico do veículo e faz um orçamento e encaminha para o chefe da oficina. Nós temos o motorista, que é o rapaz que faz, na verdade, os motoristas, né, eles entregam peças, eles vão buscar peças em fornecedores quando a gente está com uma urgência e não tem como entregar. Então é mais ou menos isso, e a gente fica... o organograma eu mandei na nossa AP2, a senhora pode ver lá que está desenhado conforme foi pedido. E é isso, é a Truques Review, voltada para o mercado de peças de venda de serviço para caminhões Volvo. Espero ter sido claro, transparente, e a senhora tenha entendido. E muito obrigado pela presteza da senhora. E está aqui o meu trabalho, eu fiz individual e estou enviando para a senhora. Muito obrigado, tenha uma boa noite para a senhora.